O presidente francês Emmanuel Macron afirmou que a Europa deve estar preparada para impedir que a Rússia vá longe demais na guerra contra a Ucrânia. Como resposta, Sergei Lavrov, chanceler russo, afirmou que se o Ocidente quiser resolver a questão do conflito ucraniano no campo de batalha, os russos estão preparados. Chamou para a briga, hein? Se você quiser entender esses e outros temas das atualidades, geopolítica ou geografia, me acompanhe no canal. Faça a sua inscrição, deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Pessoal, esse moço aí da imagem, Emmanuel Macron, presidente francês, eu acho que nós já podemos classificá-lo como sendo o líder europeu mais crítico, aquele que mais se opõe à Rússia no atual contexto da guerra contra a Ucrânia. Pelo menos, diante das declarações, ele é com certeza aquele que tem um discurso mais raivoso contra o regime de Vladimir Putin. E aí, nesse contexto, olha só, Macron diz que a Europa deve estar pronta para impedir que a Rússia vá longe demais na Ucrânia. Essa manchete é do dia 11 de maio, portanto do último sábado. Se os russos ultrapassarem os limites em algum momento, todos nós, europeus, devemos estar prontos para agir para contê-los, disse Macron em uma aparição em vídeo nas redes sociais, respondendo a perguntas dos usuários. Continuando, ao mesmo tempo, o líder francês afirmou esperar fortemente que a França não tenha que se envolver em hostilidades, pois é um poder não de guerra, mas um poder de paz. No entanto, se a Europa quer paz, terá que defendê-la, acrescentou Macron. É por isso que precisamos nos armar e é por isso que precisamos ser uma dissuasão e persuasivos em relação aos inimigos, dizendo-lhes: se você chegar ao ponto de ameaçar meus interesses e minha segurança, não descarto a intervenção. Reforçou aí o Emmanuel Macron. Aqui, pessoal, nessa fala eu quero chamar a atenção para um ponto específico. Volta aqui, ó. Se os russos ultrapassarem os limites em algum momento. Como assim se os russos ultrapassarem os limites em algum momento? Esse limite ainda não foi ultrapassado? Afinal de contas, a Rússia invadiu um outro país, a Ucrânia. E aqui eu não entro no mérito de discutir se a Rússia tinha ou não razão. Eu não estou aqui tomando lado na coisa, tá? Eu só estou levantando o questionamento do seguinte: o que a Europa considera como ultrapassar limites? Nesse caso especificamente, o que Macron considera? Será que ele está fazendo referência a eventuais novas invasões que a Rússia pode fazer? Contra, por exemplo, o território da Moldávia, ou até mesmo contra algum membro da OTAN, como, por exemplo, os 3 países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia? Para mim não ficou claro o que ele quer dizer com ultrapassar limites, mas eu quero que você emita a sua opinião. Escreve aí para mim o que você acha que seria essa ultrapassagem de limites na visão de Emmanuel Macron. O chanceler russo, Sergei Lavrov, esse senhor aí, ó, que inclusive agora foi reconduzido ao cargo pelo presidente Vladimir Putin, que inclusive aparece aqui na imagem ao fundo, ó. Ele, o Lavrov, é atualmente o ministro, o representante das relações diplomáticas de um país há mais tempo no poder. Já são mais de 20 anos que ele ocupa esse cargo aí de chanceler, de ministro das relações exteriores da Rússia. Dá uma olhada. Lavrov: se o Ocidente quiser resolver o conflito ucraniano no campo de batalha, a Rússia está pronta. Esse é o direito deles, os países ocidentais. Se quiserem resolver o conflito no campo de batalha, será no campo de batalha. Isso é o que a gente dizia antigamente, né, na infância ali, ó, de chamar para briga. Não, te chamou para briga. Você vai aceitar ou não? Então é isso que mais ou menos aqui o Lavrov fez. Se o Ocidente quiser ir para a guerra, pode vir que nós estamos preparados. Aqui eu chamo a atenção, abrindo um parênteses, pessoal, para explicar mais uma vez o significado da palavra ou da expressão países ocidentais em um contexto geopolítico. Quando eu falo países ocidentais do ponto de vista geopolítico, eu não estou fazendo referência a países ocidentais do ponto de vista físico, tá? Por exemplo, o Brasil, fisicamente falando, é um país ocidental? Sim, está a oeste do meridiano de Greenwich. Mas do ponto de vista das forças geopolíticas, o Brasil não é tido como um país ocidental. Países ocidentais, nesse contexto, é uma referência basicamente a membros da OTAN, Europa Ocidental e Estados Unidos mais Canadá, certo? Seria algo mais ou menos nesse sentido. O Brasil faria parte daquilo que a gente chama de sul global e não entra aí nesse grupo, portanto, de países ocidentais. Nesse mesmo momento aí em que mais uma vez lideranças de Rússia e de países ocidentais trocam essas farpas, essas ameaças, a Rússia vive hoje um momento de vantagem sobre os ucranianos. Eu havia falado sobre isso aqui nos últimos vídeos,
mas aí reforço agora, ó. Rússia avança e Ucrânia vê situação difícil no norte do país. Moscou diz ter capturado mais 4 cidades em Kharkiv. A Rússia avançou neste domingo na nova frente da guerra da Ucrânia, no norte do país invadido em 22. A situação é difícil, mas as forças de defesa estão fazendo de tudo para manter as linhas defensivas, infligindo danos ao inimigo, disse aí o chefe militar da Ucrânia, o general Oleksandr Syrskyi. Neste domingo, o Ministério da Defesa russo diz que conquistou mais 4 vilarejos após ter tomado 5 no sábado, no dia anterior. A Ucrânia não confirmou a informação, corroborada por observadores militares da Rússia, mas determinou a saída de civis da área. Ou seja, ainda que a Ucrânia não confirme esse avanço dos russos contra seu território, tudo indica aí que, de fato, a Rússia tem tido sim algum sucesso. Aqui, ó, só para relembrarmos do mapa, esse avanço russo tem se dado principalmente aqui próximo à região de Kharkiv. Belgorod é uma cidade na Rússia, fica bem próximo à fronteira. E aí o avanço tem se dado aqui sobre Kharkiv. Um dos objetivos da Rússia é invadir essa região aqui, ó, que havia inclusive sido invadida lá no início da guerra. Os russos avançaram um tanto, mas na época a Ucrânia conseguiu retomar o controle sobre essas áreas. E agora, aparentemente, a Rússia tem um novo esforço para conquistar definitivamente o controle desses territórios. Uma das razões seria, por exemplo, proteger essa porção aqui, ó, mais a sudoeste da Rússia. A cidade de Belgorod, que fica na Rússia, tem sido alvo aí nas últimas semanas de muitos ataques ucranianos. Inclusive, nesse domingo teve um novo ataque, olha só. 7 pessoas morrem e 17 ficam feridas após prédio residencial na Rússia ser atingido por míssil. Segundo autoridades russas, a Ucrânia atacou a área com 12 mísseis na manhã do último domingo, dia 12. Esse número de mortos aqui, inclusive, já aumentou, tá? Já subiu aí para além dos 7 mortos. Foi um dos mais mortíferos ataques ucranianos na região. A Rússia diz ter localizado os 2 lançadores dos projéteis e os destruído com ataques aéreos. Aqui eu levanto um outro ponto importante, pessoal. Aqui claramente dá para você perceber que se trata de alvos civis, que são prédios residenciais. Então, da mesma maneira que a Rússia já fez muitos ataques contra alvos civis na Ucrânia, vitimando aí mulheres, crianças e idosos, a Ucrânia também faz o mesmo. E aqui, pessoal, repito, eu não estou tomando lado no conflito, não estou aqui falando a favor de russos ou ucranianos. Eu estou expondo os fatos para vocês e tentando aqui fazer com que você os compreenda da melhor maneira possível. Eu quero mostrar que no conflito como esse aí é difícil você apontar alguém como sendo mocinho ou alguém como sendo vilão. Enfim, ocorre numa guerra aquilo que é típico de uma guerra, lamentavelmente. E aí, só para reforçar o que eu disse em instantes. O interesse, então, da Rússia, ao avançar, volta no mapa, sobre a região de Kharkiv, seria justamente criar aqui uma faixa de proteção, uma zona tampão, que é o que explica aqui nesse outro trecho de texto. A criação de uma zona tampão havia sido prometida por Putin após a intensificação de ataques contra o território russo, incluindo sua infraestrutura energética. Também no domingo, um drone de Kiev atingiu e provocou incêndio em uma refinaria em Volgogrado, a pouco mais de 900 km da fronteira ucraniana. Então, repetindo, é interesse dos russos avançar sobre a região norte da Ucrânia, não apenas para conquistar novos territórios, para dar à Rússia uma vantagem ainda maior na guerra, mas também para criar uma faixa que proteja o território russo contra esses ataques de mísseis, ataques com drones vindos do território ucraniano. Valeu, meu povo! Espero que você tenha compreendido mais esses tópicos aqui abordados. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. E eu te espero no próximo vídeo. Valeu? Um forte abraço e até lá. Valeu!